Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritualidade Inteligente. Eu gosto desse título, ele é muito bom. Nós vamos falar hoje de Mateus, capítulo 5, verso 13 até o 16. Acompanha comigo aí. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Texto importante para quando falamos de espiritualidade, quando falamos também de discipulado. Não é? Eu vou ler o que eu escrevi e a gente caminha nessa pegada aí, tá bom? Jesus inicia então essa segunda parte do seu sermão com estas duas metáforas. Seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Claramente o mestre está afirmando que, assim como o sal tem uma única função, que é salgar, e a luz uma única função, que é iluminar, o seu discípulo ou seus discípulos, do mesmo modo, têm uma função específica. Eu sei que você vai me questionar sobre isso. Você vai falar, não, mas o sal tem mais de uma função, né? O sal serve para isso, para aquilo outro. Mas quando Jesus usa a ideia do sal, ele fala sobre a função do sal de salgar, a função do sal de dar sabor. Então, Jesus não está falando de uma outra função. Então, vamos ficar firme nela. Assim como a luz, Jesus está falando da função de iluminar. Vamos ficar nessas funções aí para a gente entender o texto, né? Eu sei que existem muitos comentaristas, muitos pastores que gostam de fazer essas analogias, né, com a preservação, sal que preserva, sal que salga, sal isso, sal aquilo. Mas a gente talvez abrir demais para interpretações pessoais e não olhar para o que o texto está dizendo. Quando ele está falando de o sal, ele serve para salgar, para dar sabor. E quando ele se torna insípido, ele não serve para nada, ele está falando que quando o sal perde essa função, ele é desnecessário, mesma coisa com a luz, tá? Mas vamos lá, acompanha aqui comigo. O sal e a luz foram criados por Deus com propósitos específicos. O discípulo é alguém que fora criado novamente por Deus. Porque eu estou falando aqui novamente? Porque eu estou falando do nascer de novo, da nova criação, né? Sendo nova criatura. Então, da mesma maneira, o discípulo foi criado por Deus novamente. Sendo assim, ele também tem uma função bem determinada pelo Criador. Isso é interessante porque ele é bem assim direto e bem claro, né? Vocês são, tô tirando vós sois, né? Vocês são, né? Perceba, o verbo fala do que se é e não daquilo que se pode ser. Jesus não está, e aqui é um ponto talvez crítico, mas é interessante a gente entender dessa forma para que a gente possa compreender
é quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós nos tornamos após nascermos de novo, após a conversão. Então, Jesus não está dando um mandamento. Jesus está trazendo à luz a realidade da existência de seus discípulos. Você já é um discípulo à medida que nasceu de novo. Então, à medida que você se converteu, né, à medida que você foi salvo por Deus, você se torna um discípulo. Certo? Interessante, né? É uma verdade. Agora, olha lá. Esse nascer de novo, essa nova criação, ela tem características bem definidas e estabelecidas por decreto de Deus. Então, existe o discípulo, existe essa nova criatura para um propósito definido pelo seu Criador. Certo? A negação de si mesmo, ou seja, daquilo que se é como discípulo, se assemelha ao sal quando perde a capacidade de salgar ou perde a capacidade de dar sabor. Não tem utilidade nenhuma dentro da sociedade na qual ele está inserido. Certo? Ou seja, o que acontece, nós vamos falar mais a fundo sobre isso, é que muitas vezes o discípulo ele nega quem ele é após a conversão, certo? E aí é o que Jesus está dizendo, você é sal, mas se você nega esta sua função de salgar, você não serve para mais nada, né? Você perde essa capacidade, você, né? Não é nada. Se negar-se a si mesmo aqui, nesse sentido, né? Pode ser de várias formas, né? E a gente vai ver algumas delas aqui. Vamos esperar um pouquinho. Esse discípulo, então, é como uma cidade que está numa montanha e tenta se esconder. Você vai perceber que nesse nosso papo eu vou juntar esses dois elementos que Jesus usa. Eu li os dois porque eu vou juntar mesmo, né? Ou seja, o discípulo, olha que interessante, e isso é profundo, eu acho. O discípulo não deixa de ser discípulo simplesmente porque quer, mas pode se negar a cumprir a função dentro do seu meio social, né? Ele pode se esconder com uma lamparina colocada debaixo da cama, por diversos fatores, por diversos motivos, mas ele não deixa de ser discípulo, né? A gente vê várias situações, né? Quando, por exemplo, Paulo fala com Timóteo, né? Quando Paulo fala dos dons, da sua função, quando a gente lê ali a carta de Paulo a Timóteo, a gente vê que Timóteo às vezes ele se acovardava, né? Talvez é algo desse tipo que a gente está falando aqui. Ele não deixou de ser quem ele é, mas de repente ele se amedronta, se acovarda diante de circunstâncias e deixa de exercer a sua função de discípulo. Seguindo aqui a leitura. Esta é uma realidade facilmente constatada no mundo que se porta desinteressado na função do discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não traz fama. Ser discípulo de Cristo não traz nenhum sucesso, né? Usando a palavra de hoje, né? Um discípulo de Cristo não viraliza por ser discípulo de Cristo na internet, né? Isso é fato, né? A gente tem líderes religiosos, pastores, mentores espirituais, esses caras viralizam, mas o discípulo, aquele que se coloca, né, diante
de Deus ali e para se parecer cada vez mais com Cristo, isso às vezes não faz, geralmente não faz muito sucesso. Por quê? Porque as estruturas do nosso tempo desprezam e tampouco valorizam os propósitos de Cristo para com a humanidade. Existe sim a linha religiosa que tem um interesse num Deus utilitário, mas vamos falar que uma sociedade como um todo está interessada nos propósitos e nos valores de Cristo? Não. Para a humanidade, não. Cristo que tem, segundo alguns, que se adaptar à humanidade, se adaptar aos tempos, né? Teve uma frase famosa aí que a gente precisava atualizar a Bíblia. Isso é evidente, fica claro com frases do tipo: nós não precisamos de Deus. Acredito que você já tenha ouvido isso na internet. Tem um rapaz um dia desse falou assim: mas quem disse que eu preciso de um Salvador? Né? E mais grave ainda, né? A sociedade diz e repete, né? Então, com essas palavras, mas isso. Não queremos um código de ética baseado nas Sagradas Escrituras, um código de ética baseado em Cristo. Não, isso não. Né? Nós temos o nosso próprio código de ética. Né? Isso é interessante na sociedade. Ou seus códigos, são vários códigos. Então não está interessado em Cristo, nem naquilo que ele tem a oferecer. Bom, qual o problema aqui? Isso faz com que muitos cristãos olhem para o seu propósito de existência e concluam que não serve para a sociedade. Ou seja, eu existo para um propósito, ser sal e luz na terra. Eu acredito nisso, eu aprendi isso na igreja, mas quando eu estou no meu meio social, entre os meus vizinhos, no meu trabalho, na faculdade, onde eu estou, eu sinto que isso não serve para a realidade atual. Estou na internet, nas redes sociais, isso não serve. Né? Muitos, então, discípulos cristãos acabam por considerar a sua mensagem irrelevante para o tempo moderno. Isso é mais comum, né? Isso é muito comum dentro da sociedade, principalmente dentro da religião. Quando a gente pensa em religiões cristãs até bem estruturadas, mas que não conseguem causar algum impacto na transformação na sociedade. Né? Por quê? Porque muitos pensam que o seu testemunho cristão é desnecessário no meio onde vivem. Né? Ou seja, a obra de Cristo, tá, mas por que eu vou falar disso aqui? Não tem nada a ver. Né? Interessante, né? Isso. Mas é comum, acontece. Repetindo aqui, né? Isso é comum. Essa percepção, então, leva discípulos ao silêncio, à covardia e talvez, num caso mais grave, a assumir uma função e um propósito mais alinhado às demandas do mundo. Essa frase, em suma, eu, no meu convívio social, eu deixo de cumprir o propósito para o qual eu fui criado em Cristo e assumo um propósito, assumo uma função, assumo um testemunho, uma maneira de ser, de agir e reagir dentro da sociedade,
mais alinhada às demandas do mundo, mais alinhadas às demandas do trabalho, da profissão, né? Mais alinhadas às questões que estão aí na mídia, né? Como um todo, não vou entrar em nenhum detalhe, mas eu acredito que você tenha entendido. Se você quiser, me pergunte depois que eu falo para você, né? Aqui vale uma observação que muitas vezes o discípulo ele acaba abandonando ou negando essa sua função por cair na sedução dos pecados que existem aí, que estão disponíveis para todos, né? E acaba voltando a esse lugar de pecado, enfim. E isso também é um fato. Mas não é o centro do que eu quero, do que a gente está conversando aqui. Eu quero seguir nessa linha que eu estou trabalhando, né? Então, essa percepção de que o ser sal e o ser luz não serve para a sociedade, então leva, eu estou repetindo agora, muitos discípulos ao silêncio, à covardia, ou assumir uma função e um propósito mais alinhados à demanda do mundo. Bom, contudo, estamos falando de um grande engano. Discípulos que pensam desta forma desconsideram quem os criou. Esqueceram quem os criou. Esqueceram quem estabeleceu o seu propósito no mundo. Por quê? Isso aqui é interessante. Perceba que a gente está só dentro daquilo que Jesus falou, né? De como ele usa o sal e usa a luz. Olha que interessante. Assim como o alimento não pede para ser salgado, e assim como a escuridão não clama pela luz, no caso do texto bíblico até o contrário, eles rejeitam a luz, o mundo jamais, isso é legal, anote isso, que essa é uma verdade interessante e importante, o mundo jamais desejará a Cristo. O mundo jamais, por vontade própria, se abrirá para a mensagem do Salvador. Contudo, o Senhor deste mundo, o dono de todas as coisas, colocou os seus servos neste mundo para cumprirem aquilo para o qual ele determinou. Este é o motivo pelo qual os discípulos são quem são e vivem para realizarem o que Deus estabeleceu para eles. Então, meu irmão, meu irmão, discípulo de Jesus, você precisa entender que se você é um homem convertido, uma mulher convertida, você é sal, você é luz, certo? E Deus te deixa neste mundo para realizar o que ele estabeleceu para você, ser sal e luz. Como isso acontece na prática? E aí nós entramos no verso 16. Olhe comigo, e a gente está quase ao fim. Assim brilhe ou resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está se referindo claramente, quando ele usa essa expressão diante dos homens, à sociedade. Jesus está falando da sociedade. Quando ele fala de luz, ele faz referência a boas obras. Eu consigo concluir que quando ele fala de luz, assim como ser sal também, né, tem a ver com boas obras, certo? Ou seja, as boas obras, elas são realizadas no meio onde vivemos.
os cristãos realizam as boas obras na sociedade, inseridos nessa sociedade, na vizinhança, no trabalho, na escola, em instituições sociais, né? No meio dos amigos, né? No momento de lazer, né? É assim. Isso é interessante entender e Jesus pontua desta forma, né? Para excluir aquela ideia de sermos fazedores da obra de Deus somente no âmbito da igreja, nos ministérios da comunidade de fé, né? Eu faço a obra de Deus porque eu toco no louvor no culto, né? Eu faço boas obras porque eu levo água lá para o pastor, faço as boas obras do Senhor porque eu limpo a igreja, né? Não, aqui especificamente aqui ele não está falando disso. Ele está falando da obra, daquilo que é realizado fora. O discípulo então manifesta a sua nova natureza fora da igreja, à medida que está inserido nas esferas da vida no mundo, ok? E boas obras é uma expressão importante. Em Efésios 2:10, permita abrir para ler com você. Efésios 2:10, olha o que ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, não está falando dos salvos, para as boas obras. Olha que interessante, que o que Jesus falou, Paulo está repetindo aqui. Somos feituras, criados em Cristo para as boas obras, as quais, esse detalhe é interessante, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus estabeleceu aquele que nasce de novo, aquele que é criado em Cristo, Deus estabeleceu para ele que ele ande em boas obras, né? Fomos criados então para que andássemos e andemos em boas obras, né? O Hernandes Dias Lopes, ele fala algo muito legal, ele diz que a igreja resplandece a sua luz não quando tem belas programações ou uma boa estrutura ou ainda uma mensagem de sucesso, mas quando suas obras no mundo se fazem conhecidas. E o texto faz todo sentido. Se volta lá comigo, lá no Mateus, em Mateus, o texto faz todo sentido, né? Para que vejam as vossas boas obras, né? Então, as boas obras do cristão são ações práticas e que movem o coração do incrédulo a glorificar a Deus. Isso é interessante. Que vejam e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Digo então que são ações práticas, pois a palavra obras faz alusão a trabalho, a labuta. Mas não é qualquer trabalho. São boas obras, que são ações que, quando vistas pelos homens, esses mesmos reconhecem a existência, a soberania, o amor e a glória de Deus. Quais são essas ações? Eu não sei te dizer quais são. Eu posso dar o meu testemunho. Eu participo de um grupo chamado Grupo Reflexivo. Esse grupo, ele recebe homens que
receberam medidas protetivas. Então esses homens eles vêm para esse grupo reflexivo. Ali a gente elaborou 12 encontros e a gente conversa com esses homens sobre masculinidade, violência contra a mulher, enfim. Esse grupo não é da igreja. Esse grupo ele foi organizado pela assistência social da cidade e eu fui chamado, como além de pastor eu sou psicanalista, eu fui chamado para estar ali. Eu estou ali para a glória de Deus. E aí, como ali a função é levar reflexão, eu procuro trazer reflexões que façam com que esses homens percebam, por exemplo, no meu caso, que Cristo é um modelo de masculinidade a ser seguido. E isso, eu acredito que leva esses homens a perceber que existe realmente um Deus, né? E que podem glorificar ao Senhor por isso, a partir dessa palavra, dessa conversa, né? É muito interessante porque a gente tem um dos encontros que vai anos de espiritualidade. Aí fica fácil. Quando eu fui, um dos módulos fui eu que fiz ele inteiro. E aí, então eu conduzo ele e ele é todo modelado na pessoa de Cristo. Então, eu entendo que é essa a visão que nós temos que ter do que são essas boas obras. São ações práticas, sejam atitudes, sejam palavras, que façam com que a pessoa olhe e fale, realmente existe um Deus, existe um Salvador, realmente existe um amor de Deus, né? Penso dessa forma, né? Eu espero que esse nosso papo tenha trazido luz ao seu coração. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe você, que a tua luz brilhe, que você seja sal aí onde você está.